Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui passando por aqui para a gente conversar hoje sobre um tema bastante polêmico, bastante que traz muitas divisões, né, de pensamentos, muitas questões, muitas opiniões. E não estou aqui para julgar nada e nem ninguém. Não é esse o meu objetivo e nunca foi, em momento algum, nenhum dos meus vídeos. Mas sob o ponto de vista da visão sistêmica, nós vamos estar falando o que acontece, segundo Bert Hellinger, sobre quando acontece um assunto desses em um sistema familiar, tá bom? Tenho vários exemplos para contar. Sou Raquel Verlang, terapeuta familiar e sistêmica, e hoje nós vamos falar sobre abortos. Dói, né? É um tema muito delicado, é um tema que em alguns países é liberado o aborto provocado, em outros países não. Eu conheço uma mulher casada que ela diz que se ela engravidasse, ela abortaria, independente do país que nós estamos, né? Que ela é brasileira, mora no Brasil, independente das leis brasileiras e independente da opinião de qualquer outra pessoa do sistema familiar dela, inclusive o marido. Mas ela tem esse ponto de vista formado e isso tem que ser respeitado. Mas o que eu quero falar não é o ponto de vista de ninguém, é apenas as consequências de um aborto de uma criança que não é vista, que não foi incluída no seu sistema familiar. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Você conhece alguém que já passou por uma situação dessas, que já passou por algum aborto? Que já teve algum aborto? Vocês sabiam que as crianças não nascidas, vamos mudar o termo, tá? Na visão sistêmica a gente usa esse nome, crianças não nascidas. E essas crianças não nascidas, elas podem ser por questões que foram provocadas ou por questões do próprio metabolismo da mulher ou do próprio sistema familiar deles. Então, assim, é sem julgamento mesmo que nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? Recentemente eu atendi uma senhora e ela não sabia que ela desconfiava que ela tinha tido um aborto por uma situação, mas nas constelações familiares, quando a gente fala em crianças não nascidas ou que foram abortadas provocadamente, né? O que acontece? O Bert Helling diz, tá? Toda a nossa conversa é segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger, tá ok? O Bert Hellinger diz que todos têm o direito de pertencer. Vamos ficar com essa frase. Todos têm o direito de pertencer. Sim, todos, vou repetir, porque é sobre visão sistêmica que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre religião, cada um tem a sua, ou não tem nenhuma. Nós não estamos falando sobre o seu ponto de vista, se está certo ou se está errado. Nós estamos falando sobre visão sistêmica. Apenas isso, tá? Segundo Bert Helling, todas as pessoas, todos têm o direito de pertencer. Geralmente, quando existem crianças não nascidas, independente da forma que foi, se foi provocada ou não, não interessa nesse momento aqui, porque nós não estamos entrando no mérito, nesse mérito da questão. O que acontece? Essas crianças, elas precisam ser vistas, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser incluídas. O que acontece? Muitas mulheres têm gravidez gemelar, ou seja, muitas mulheres têm gravidez de gêmeos, ou têm trigêmeos. Existem famílias que é muito comum as mulheres terem trigêmeos, só que biologicamente apenas um, geralmente, né, algumas vezes dois,
sobrevivem. Então, muitas vezes, muitas de nós, mulheres, já ficamos grávidas e nem ficamos sabendo. O que acontece? Acontece que quando o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, muitas vezes ele vai se formar o ovo ou o zigoto, né, que é a primeira célula da fecundação. E antes de passar pelo processo de divisão celular para formar o ser humano, esse processo na biologia chamado de mitose, ou seja, o óvulo encontrou o espermatozoide, formou a primeira célula chamada ovo ou zigoto. Essa primeira célula divide-se em duas, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente até formar o ser humano. Segundo Bert Hellinger, quando houve essa fecundação da primeira célula, já há um ser humano. Isso é biologicamente correto. Então, a partir desse momento, já houve uma vida. Só que muitas vezes, quando essa célula ovo, ela procura um local no útero da mulher para poder se instalar e formar a placenta em volta, o que vai acontecer? Nem sempre ele consegue fazer isso, ou por falta de nutrientes, ou por alguma outra razão que pode ser provocada ou não. Pode ser questões naturais, e isso é muito comum, inclusive. E o que acontece? Quando isso acontece, segundo Bert Hellinger, houve um aborto. E eu particularmente concordo com isso pelo que eu tenho visto nas constelações familiares e biologicamente falando também. O que acontece? Muitas das mulheres não conseguem ter esse acesso. Por quê? Simplesmente, de repente, a menstruação atrasou uns dias. Mas nem sempre, nem todas as menstruações, quando ficam atrasadas, são por causa disso. E nas constelações familiares, nós temos como uma técnica de como saber quantos filhos uma pessoa tem, né? Muitas mulheres, elas são mães de, por exemplo, 3 filhos, só que ela sabe de 2 crianças. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a importância de incluir, de olhar para essas crianças não nascidas no sentido de visão sistêmica. Gente, sem culpas, sem vitimização, sem coitadismo. Por favor, simples assim, vamos trabalhar de uma forma sistêmica, racional, colocando em prática para que a sua vida possa ser mudada. E as mães que têm mais de uma criança, que sabem que tiveram abortos, natural ou provocado, esse mérito nós não estamos entrando e não nos interessa. Interessa a inclusão dessas crianças, que eu vou ensinar para vocês como que faz, tá? Então, voltando aqui. Se aconteceu, se você sabe de alguma criança não nascida no seu sistema familiar, ou uma criança que nasceu e logo morreu, todos precisam ser contados, precisam ser incluídos. E, inclusive, o lugar dessa pessoa, por exemplo. Vamos fazer de conta aqui que eu não seja a primeira filha e sim a segunda. Só estou colocando uma situação aqui. Então, eu tenho que me posicionar como segundo filho, dentro de mim. Esse é o meu lugar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, faz inseminação artificial, nem sempre a criança, o óvulo implantado, ele vai ser conseguido gerar. Muitas vezes ocorrem vários abortos. Segundo Bert Hellinger, se a mãe, se esse casal, essa mulher, esse homem perdeu várias crianças, seja ela de uma forma natural ou provocada, essas crianças são filhas desse casal e precisam ser incluídos. De repente, você teve o primeiro filho e aí teve um aborto espontâneo, ou seja lá provocado, um segundo filho. Então, você tem o primeiro filho, o número 1, que é o fulano de tal lá. Aí o segundo, você nem conta, nem existe. Você, de repente, muitas vezes tenta apagar da memória porque dói, porque é ruim falar disso. E não tem que ser falado para todo mundo. Ele apenas tem que ser incluído no seu coração. Segundo Bert Hellinger, todos precisam ter o seu lugar e ficar no seu devido lugar. Então, você que sabe
de crianças que não estão na vida, que são seus filhos, acolhe, porque você é mãe dessas crianças. Acolhe no seu coração, porque você é pai dessas crianças. E enquanto os pais não conseguem olhar para isso, os filhos que estão na vida geralmente sofrem. Então, tem várias consequências, várias, inúmeras consequências para os filhos que estão na vida, pelos pais não olharem, não acolherem, não incluírem no seu coração os filhos que não estão na vida, que estão com Deus. Então, é exatamente isso que precisa ser dito, ser falado e ser visto. Todos têm o direito de pertencer e todos têm o seu devido lugar por hierarquia. Então, qual é o seu lugar? Qual é o lugar dos teus filhos? Aí você pode me perguntar assim, que consequências tem para os filhos que estão na vida se o pai e a mãe não olham para os filhos que não estão? Essa é uma pergunta. Outra pergunta. E se a pessoa não sabe que é mãe de outras crianças? O que acontece? Em algum momento, se essa pessoa realmente estiver querendo umas respostas, as respostas virão. E não significa que todos os problemas que existem na vida de uma pessoa são por causa de abortos. Não é por aí também. Não vamos radicalizar, porque não combina com a gente, tá bom? Mas, que consequências existem na vida das pessoas que têm filhos que não estão na vida e que não se olham? Os que estão na vida, eles tendem a ter depressão, tendem a ter, muitas vezes, eu conselhei uma pessoa e essa pessoa, ela tinha uma dificuldade imensa, ela não se sentia amada, ela sentia um vazio imenso, se sentia excluída. E nós fomos buscar a causa a nível inconsciente dentro do sistema familiar dessa pessoa, e a causa era que ela tinha um irmão que nasceu antes dela e que esse irmão nunca tinha sido visto pelo pai e pela mãe, porque os pais nem sabiam que essa criança existia. Mas em constelação e depois conversando com a mãe e o pai, eles falaram, nossa, realmente a gente tinha ficado na dúvida, mas a gente tinha passado porque achou que não era importante. E aí fizemos a reconexão, colocamos essa pessoa no devido lugar como segunda filha, incluiu-se o irmão mais velho, onde ele foi visto e foi incluído no sistema familiar. Tem toda uma técnica, uma forma que nós fazemos, usando a terapia, apenas terapia do sistema familiar, constelação familiar. Existem pessoas, eu já tive a oportunidade de assistir uma constelação feita por uma conhecida, que um rapaz, ele tinha problemas com vício, e era muito interessante que esse menino, esse rapaz, ele, quando ele entrava no carro, ele deixava o espaço do lado, ninguém podia sentar do lado dele. E ele não tinha consciência nenhuma. E do momento da constelação apareceu que a causa dos problemas desse rapaz eram porque tinha uma criança que não estava sendo vista. E a mãe falou no primeiro momento que não fazia sentido. E a mãe estava acompanhando a constelação. E depois, no segundo momento, a mãe lembrou que um mês antes de ficar grávida desse filho, a menstruação dela atrasou, ela teve todos os sintomas de gravidez, mas que foi um processo natural, onde ela perdeu essa criança. Então, assim, a mãe conseguiu lembrar de algo que fez total sentido aquilo que uma terapia estava mostrando. E pela ausência, porque o irmão não estava incluído, né? No caso, o irmão ou a irmã desse rapaz, fez com que ele
buscasse-o de um nível inconsciente, essa presença do irmão, quando falta algo. Quando falta algo, geralmente os filhos vão para o caminho dos vícios, né? Isso segundo Bert Hellinger. E nesse caso, o que faltava era o irmão. Então, muitas vezes, muitos problemas acontecem por falta de incluir aqueles que precisam ser incluídos. Só que é uma coisa que traz dor, é uma coisa que nem sempre a gente está preparado, está a fim de ver e ouvir sobre o assunto. O que nós orientamos? Se por acaso você tem alguma criança não nascida, inclua no seu coração, dê um lugar para essa criança. Pessoas que fazem inseminação artificial, por exemplo, que tentam ter vários filhos porque não conseguem naturalmente, tá tudo certo, mas essas crianças precisam ser incluídas. Existe uma tendência às crianças que estão na vida, ao nível inconsciente, se sentirem culpadas por estarem vivas e estarem usufruindo de tudo aquilo que elas estão. Então, é realmente assim, um divisor de águas na vida dessas pessoas, quando elas conseguem olhar para aqueles que não estão. E outro dia eu estava constelando uma pessoa, essa pessoa é a quinta filha, a quinta pessoa. E a primeira criança da mãe e do pai não nasceu e morreu por questões de saúde, problemas de saúde. O que acontece? Isso, quando eu perguntei qual era o lugar dessa pessoa, né, no sistema familiar, essa pessoa respondeu que era a quarta pessoa, o quarto filho, quarta filha. E aí nós fomos conversando e tal. Então, geralmente, algumas pessoas não são contadas, não são consideradas. E essa pessoa, ela tinha uma aflição muito grande, ela tinha uma angústia, uma aflição, uma coisa muito ruim dentro dela. E um nervosismo absurdo. E não entendia o que estava acontecendo. E no momento da constelação foi para que pudéssemos incluir essa primeira criança, já tinha nome, a mãe tinha dado o nome, mas que não era considerada. E aí, essa pessoa, ela incluiu, né, esse irmão, essa primeira pessoa que nasceu na família e entendeu que precisa ser incluída. Todos têm o direito de pertencer. Essa é a frase, todos têm o direito de pertencer, independente do que são, independente do que fizeram. Aquilo que precisa ser respondido às leis humanas, ele tem que ser respondido às leis humanas. Porém, no coração do sistema familiar, o sistema familiar, as memórias dele, não permitem as exclusões. Porque aquilo que é excluído, ele vai ser repetido em algum descendente. E os que estão na vida, eles recebem certos conflitos, por quê? Porque a memória dos que foram precisa ser vista. Então aqui nós não estamos falando, nós estamos falando no sentido de memória. Apenas no sentido de memória, do DNA, que pertence ao sistema familiar. Então fica a dica aí, se você conhece alguém, sabe de alguém que não está na vida, ou que esteja, e que foi excluído por alguma outra razão, inclua no coração. Não significa aceitar, concordar com o comportamento e fazer igual e aplaudir o que a pessoa está fazendo. Significa que faz parte e que você acolhe no seu coração a história do seu sistema familiar tal como é e tal como foi. Sabe, eu tenho uma notícia para vocês, nenhum sistema familiar é perfeito. Não existe sistema familiar perfeito. Não existe sistema familiar que não tem as suas questões para serem reorganizadas. Segundo Bert Hellinger, são as 3 leis do amor que ele identificou, que é a hierarquia,
onde cada um tem seu lugar, né, conforme a chegada dessa pessoa no seu sistema familiar, né? A lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer, e aquele que não é visto, que é excluído, vai gerar um desequilíbrio para os que estão na vida e para os que virão. Então, será que vale a pena, sabe, a gente ficar remoendo certas coisas e não querer concordar e aceitar que tal pessoa ou tal situação aconteceu no seu sistema familiar? Então, acolha. Acolha. E se você tem dúvidas, procure um profissional competente, capaz, e faça esse movimento de constelação familiar, por exemplo, se você quiser achar que deve, porque é realmente muito importante. Então, assim, muitas pessoas, elas têm várias consequências na vida, inclusive, como eu estava falando dessa pessoa que eu atendi antes, né, eu estava comentando, essa pessoa, ela tem dificuldades em ganhar dinheiro. O dinheiro vem até a mão dela e some. Por quê? Porque quando existe alguém que foi excluído do sistema familiar, né, no caso dele era a questão do irmão mais velho, que não era visto, o que acontece? Os que estão na vida, inconscientemente, eles ficam com dificuldades de conquistar, de ganhar dinheiro, de ir para o mundo. Por quê? Porque o irmão ou a irmã não conseguiu. Mas esse foi o destino dessa pessoa, por mais dolorido e mais difícil que seja. Então a solução é incluir. A solução é colocar no coração de todos os que estão conscientes, que estão abertos para isso, aceitar e concordar com todos. Eu conheço uma pessoa que é trigêmea e só ela sobreviveu. E depois que ela descobriu isso, a vida dela financeira começou a prosperar. Uma outra, que é gêmea, ela tinha uma depressão que era, assim, uma depressão sem significado, sem sentido. E era profundo, era muito sério aquilo. Até que fez uma constelação e descobriu que ela tinha uma irmã gêmea. A partir do momento que incluiu essa irmã, a vida dessa pessoa melhorou. Ela foi parando de tomar medicação porque os médicos foram retirando, porque ela foi fazendo trabalho de inclusão. Então, sim, isso acontece em todos os sistemas familiares. Sim, nós precisamos dizer sim e incluir no nosso coração todos que nós sabemos que não estão incluídos. Seja por um motivo ou seja por outro, não cabe a nós aqui, não é da nossa alçada, né? Julgarmos qualquer pessoa, e sim acolher, incluir. Você não quer que os seus descendentes tenham uma vida um pouco mais leve? Você não precisa contar para todo mundo que você fez certas inclusões no seu sistema familiar. Não precisa. E como é que faz isso, Raquel? Você vai precisar procurar um profissional, tá? Mais detalhadamente, se você realmente quer fazer. Resumindo, você precisa incluir, mas tem uma técnica para se fazer isso. Incluir memórias. A gente está falando somente de memória de DNA. A gente só está falando de terapia e nenhum outro tipo de crença que você possa imaginar, tá bom? E o que precisa ser feito? Incluir. É um exemplo. Se um casal tem dificuldade de ter filhos e nasceu a primeira criança, a segunda não conseguiu, de repente a mulher teve descolamento de placenta, por exemplo, tentou novamente, o terceiro nasceu. Olha só, o primeiro está na vida, o segundo não, mas o terceiro está. E geralmente essa pessoa vai contar para todo mundo: quantos filhos você tem? 2? Não, são 3. Só que a pessoa, de repente, ela não precisa contar para todo mundo essa história, mas ela tem que ter incluído no coração dela que são 3. E esse segundo, para ela, tem que ter um nome, tem que ter uma inclusão de verdade. Porque se aquela pessoa tivesse sobrevivido àquele descolamento de placenta, por exemplo, como que seria a vida dessa família?
talvez essa terceira criança não tivesse existido. Então, muitos filhos que estão lá em terceiro, quarto, quinto, sexto, eles só existem porque houve algum anterior que não sobreviveu. Ou consciente, ou a mulher e o casal sabem, ou muitas vezes nem sabem. Então, é muito sério tudo isso. E, como eu disse, sem julgamentos. O meu papel aqui, que eu venho trazer aqui, é essa consciência, para que você possa incluir todos os filhos que você tem. Se de repente você tem 3 filhos que estão na vida e 3 não sobreviveram, você é pai de 6 crianças. Qual é a ordem dessas crianças? Ah, mas a minha esposa teve dificuldade de engravidar e aí a gente tentou várias vezes e aí a criança não ficava no útero. Por mais que quisesse, tá tudo certo, mas essa criança precisa ser incluída. Aí o outro fala assim, não, porque colocou 3 embriões, né? Foi colocado 3 e sobreviveu 1. Ou então não sobreviveu e depois teve mais tantos. E falei, poxa, então de repente você é mãe de 9 filhos. Então, assim, quantos filhos você tem? Ah, eu não tenho nenhum. Então, constelando uma pessoa esses dias, essa pessoa é solteira. E aí essa pessoa mostrou que um dos problemas que ela tá tendo, uma tristeza, assim, ela tinha uma tristeza, assim, lá na alma, que não sabia de onde que vinha aquilo. Não tem explicação humana para aquela tristeza. E você olha no olhar dela, olhava no olhar dela e via a tristeza lá. Bastava olhar. E aquilo era real. A causa, ela teve uma criança alguns anos atrás. Ela ficou grávida e perdeu naturalmente. E ela nem sabia que estava grávida. Em um relacionamento antigo que ela teve. Então, essa mulher de 30 anos é mãe de uma criança que ela nem sabia. E a partir do momento que ela fez essa inclusão, a tristeza foi diminuindo. Então, todos têm o direito de pertencer, todos pertencem. Ninguém tem o direito de excluir qualquer pessoa. Então, assim, é um assunto que não é muito legal até de ser falado, mas é um assunto extremamente importante. Então, eu estou falando sobre isso porque é importante. Quantos filhos você tem? Tantos. Nenhum. Nunca consegui ter filhos. Nunca quis. Tá tudo certo. É sem julgamentos. Aqui é sem julgamentos. Desde que eles sejam incluídos no seu coração, no seu sistema familiar, está tudo certo. Você quer olhar para isso? Você quer melhorar um pouco mais a sua vida? Precisa fazer inclusão. Você não pode excluir ninguém. Aquilo que você exclui ou quem você exclui te domina. Consciente ou inconscientemente. Porque existem as memórias, como a gente trabalha com memórias do seu sistema familiar, e nenhum outro tipo de questão religiosa, o seu sistema familiar sabe que aquela pessoa esteve ali naquela ordem, mesmo que não tenha ficado por muito tempo. Então, se ele sabe que aquela pessoa esteve ali, independente do motivo, a memória está no DNA da família, no inconsciente familiar. E por isso que ele precisa ser incluído, tá bom? E que possamos estar olhando com um pouco mais de humildade para as nossas dores, um pouco menos de acusações, um pouco menos de vitimização, um pouco menos de negatividade e olharmos e acolhermos a nossa história do jeito que foi, do jeito que é. E o que eu tenho nas minhas mãos? Qual é a minha história hoje? E o que eu posso fazer para mudar a partir de hoje? O que eu posso mudar com aqui, que está aqui na minha vida? É o que eu tenho. Então eu acolho e em cima disso, o que eu posso estar mudando? O que eu posso fazer diferente disso?
Lembre-se, você só existe porque foi exatamente como foi no seu sistema familiar, para que você pudesse existir e seguir o seu caminho. Siga o seu caminho em paz, como essa tela que está aí atrás de mim. Cada um de nós tem o seu caminho. Cada um de nós temos a nossa missão, temos os nossos aprendizados. E se ficarmos ao longo do nosso caminho nos preocupando com os julgamentos, com críticas, com culpas, com ressentimentos, com a vida alheia, com acusações, nós vamos perder o nosso caminho, nós vamos nos desviar, nós vamos deixar de seguir o nosso caminho e ficarmos olhando para as laterais. Olha para frente, vê o que você acolhe, tudo o que você recebeu, inclua todo mundo que pertence no seu coração, sem julgamentos, sem apontar dedo para ninguém, sem dizer para as pessoas, aquela mulher falou que você precisa acusar, que você precisa acolher. Você não tem que acusar ninguém. Nós não temos que olhar para os defeitos das outras pessoas. Nós temos que olhar para nós, o que eu tenho, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar a partir de agora, sem julgar, sem ficar cuidando da vida dos outros, sem ficar querendo humilhar as outras pessoas, dizendo o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer. Eu estou trazendo uma informação para vocês, segundo Bert Hellinger. Você vai pegar isso e fazer o que você quiser. Se você não quiser colocar em prática, tá tudo certo. Se você quiser olhar para isso sozinho e conseguir, tá tudo certo. Se você precisar de ajuda de alguém, procure essa pessoa, tá tudo certo. E se de repente você falar assim, isso aqui eu coloco aqui numa gaveta, deixo numa estante, no futuro eu olho para isso, tá tudo certo. O único direito que nós não temos é de acusar qualquer pessoa do que ela fez ou deixou de fazer, porque todo mundo só faz aquilo que consegue, só faz o seu melhor. É para isso que nós estamos aqui, para acolher, porque quando nós acusamos, nós rejeitamos, nós excluímos, e a nossa vida, a gente dá passos para trás ou fica estagnado. É o que você quer? Então desista de acusar, desista de julgar, acolha e faça algo bom com tudo isso. Não significa que você vai repetir o que essa pessoa está fazendo, não, mas respeitando os limites de cada um.